como realmente falar em línguas. É realmente bíblico falar em línguas? Como que eu posso então ter essa experiência de falar em outras línguas? É isso que nós vamos falar aqui hoje juntos. Primeiro eu quero te falar de 3 operações das línguas sobrenaturais. E primeiro a Bíblia diz que quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Então são línguas estranhas, não é uma linguagem aqui da terra, é uma manifestação, é uma linguagem de oração, é uma comunicação que nós temos com Deus. Quem fala em línguas estranhas fala mistérios com Deus. Então a sua mente não consegue entender, sua mente fica infrutífera, mas você começa a orar agora e edificar o seu espírito. É algo que está acontecendo no seu espírito, que no momento que for necessário, Deus também pode trazer isso para fora, Deus pode trazer o entendimento e a revelação do que Ele está fazendo, ou talvez nem sempre você tenha a consciência, mas o que você tem a certeza é que você está sendo edificado, o seu espírito está sendo alimentado, o seu espírito está sendo construído. A palavra edificar vem dá uma ideia de uma construção de um edifício. Então quer dizer que Deus está te construindo no seu homem interior. Então, 3 operações das línguas. Primeiro, uma linguagem de oração. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui com vocês é sinal para os incrédulos. Lá no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo começa a dizer que é um idioma do mundo, um idioma então aqui dessa terra, que também pode ser resultado para pessoas incrédulas, pessoas que ainda não creem em Jesus. Então de repente você pode abrir sua boca, você não sabe o que você está falando, mas você está falando um idioma aqui da terra, que é um sinal para quem ainda não crê. Agora, uma terceira coisa que eu quero destacar aqui com vocês é as línguas com interpretação, que é a mesma coisa do dom de profecia. Então, nós vemos aqui as 3 manifestações, e esse terceiro eu quero até ler os 2 versículos com vocês, que fala línguas com interpretação, que é a mesma coisa do dom de profecia. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 24 e 25. É incrível isso aqui, porque nós vemos essa operação também para os dons espirituais. Então, as línguas sobrenaturais, muitos vão dizer a linguagem dos anjos, né? Eu já vou falar com você claramente como falar em línguas, mas é importante a gente construir isso aqui rapidamente juntos. No versículo 24, o apóstolo Paulo dizendo: mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Agora, esse julgamento é um julgamento, não talvez na palavra assim que você começa a falar, nossa, estou me julgando, mas o próprio Espírito Santo vai começar a convencer aquela pessoa que ela precisa de Jesus. Na condição de pecador, ela precisa vir agora para a condição de justo, de justificado em Cristo Jesus. Esse versículo 25 é incrível, é muito poderoso. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então aqui 3 operações das línguas. Primeiro, a língua como uma linguagem de oração. O que é isso? Você está lá, no seu tempo com Deus, e você tem uma língua que se Ele já te deu, você começa a usar a língua que Ele já te deu. Conforme vai passando o tempo, Deus também vai te dando mais palavras sobrenaturais. Mas você começa a orar, você se conecta com Deus e você começa a dizer aquelas línguas que você já sabe, que você já tem fluído nelas. Você se conecta com Deus e começa você começa a fluir naquelas línguas que Ele já te entregou. E você pode orar isso em todo o tempo. Sinal para os incrédulos é um idioma. Deus pode te usar para falar um idioma que você nem sabe, mas aquela pessoa que você está ali falando de Jesus, aquela pessoa que você está ali em conexão com ela, você vai falar uma palavra no idioma dela que pode apresentar Jesus para ela de uma maneira sobrenatural. Dons são ferramentas
sobrenaturais para a gente cumprir nossa missão aqui na Terra. Uma terceira coisa, profecia. O que é isso? Alguém entra na igreja ou entra no lugar que você está ali reunido todo mundo, ou você está andando numa calçada, está dentro do supermercado, e Deus começa agora a trazer uma palavra a famosa palavra de revelação. Deus começa a revelar os segredos do coração daquela pessoa. O dom de palavra de conhecimento fluindo e a palavra profética vindo de uma maneira que começa a revelar pensamentos, segredos do coração daquela pessoa, talvez coisas que ela nunca disse para ninguém, talvez coisas que só estão nos pensamentos dela. E Deus usa você para revelar aqueles segredos. E ela começa então a pensar, Deus realmente está na sua vida. Deus realmente está entre vocês. Assim como o apóstolo Paulo diz. Destacando essas 3 operações das línguas, né, que aí não tem como você... Tem gente que quer pôr Deus numa caixinha de fósforo. Aí não tem jeito. Deus é muito grande. Deus muitas coisas de Deus não tem como nós nem entendermos, como a Bíblia mesmo vai destacar isso, mas nós podemos ter revelado o que Ele nos mostra na palavra. Olha só, como eu realmente então posso falar em línguas e posso ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 4, diz que e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observe que o Espírito Santo lhes concedia e eles falavam. Uma outra versão vai dizer que eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Uma primeira coisa, é uma capacitação sobrenatural. Agora, o Espírito Santo concede, mas é você quem fala. Muitas vezes vai vir na sua mente umas palavras estranhas, algumas sílabas estranhas, como mamamá, bababá. Isso pode parecer até engraçado, mas eu não sei a forma que Deus vai te inspirar. Mas Ele vai te inspirar alguma coisa. E as coisas de Deus são loucura para a sabedoria humana. E o que você precisa fazer? Você está em um momento de adoração. Você está em um momento que existe uma inspiração de Deus que vem sobre a sua vida. Às vezes você está no seu banheiro tomando um banho, ou você está em algum lugar que você menos espera e vem uma língua estranha na sua mente. Aquilo é Deus te dando uma linguagem sobrenatural para a sua edificação. E aquilo pode gerar, o poder de Deus pode gerar transformações, cura, libertação, até mesmo no seu corpo físico, nas suas emoções. Deus pode usar essas línguas para trazer algo de dentro para fora que vai realmente se tornar um testemunho seu de vida, que vai ser realmente ocasionar uma transformação. O Espírito Santo concede, mas é você quem fala. O Espírito Santo concede e é você quem fala. Eu quero destacar que lá no versículo 2 diz que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Observe que eles estavam reunidos em um só lugar. Quando eles estavam ali reunidos, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. Muitas vezes quando você está reunido, ali no culto, na igreja que você faz parte, em algum lugar que tinha as pessoas adorando a Deus, e você chegou naquele lugar, aquelas pessoas estavam reunidas, e naquele momento de adoração, ou quando alguém começa a falar uma palavra, vem uma inspiração sobre a sua vida. E aí vem aquela, você fala, eu não vou falar isso aqui é estranho, isso aqui é da minha cabeça. 3 coisas que normalmente as pessoas pensam: isso aqui é da minha cabeça, isso aqui eu estou imitando alguém, eu falo, isso aqui é coisa do diabo. Meu irmão, nós acabamos de ver aqui, 1 Coríntios capítulo 14, quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Não é o diabo. Não fica achando que também é da sua cabeça. Não fica achando que é uma imitação de alguém. Mas o que você precisa fazer é muito simples. O Espírito Santo concede e você fala. À medida que você for deixando isso fluir na sua vida diariamente, com uma linguagem de oração, da sua conexão com Deus, Deus vai te dando mais. E vou enfatizar mais uma vez, é a chave. Orar em línguas é a chave
para liberar os dons espirituais que já existem na sua vida. Mas será que só tem o Espírito de Deus quem fala em outras línguas? Não necessariamente, mas só pode ser cheio quem fala em outras línguas. Só é cheio quem fala. Não necessariamente só tem o Espírito de Deus quem fala em outras línguas, mas só é cheio, só é ativado nos dons quem fala. Observe que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Quando você é cheio do Espírito Santo, você fala. Ou quando você começa a dar espaço para o Espírito Santo, quando você começa a querer mais de Deus sobre a sua vida, então agora Ele concede e você fala. Nós precisamos entender uma coisa: Deus é Espírito. Quando o Espírito de Deus está sobre a vida de uma pessoa, é como se fosse uma porção do Espírito de Deus. Como que eu posso te explicar isso? Pense numa nuvem. Pense numa nuvem, como se fosse uma nuvem, como se fosse algo, como se fosse uma neblina. Algo que vem e começa a preencher a sua vida, começa a preencher o seu ser, começa a preencher você por completo. Porque você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Quando nós dizemos o Espírito Santo está nesse lugar, é como se fosse uma nuvem que vem sobre aquele ambiente. Gente, Deus é muito grande. Ele mede as águas do oceano com a palma das suas mãos. E Deus é Espírito. Quando alguém tem o Espírito de Deus, quer dizer que uma porção de Deus foi liberada sobre a vida de uma pessoa. Quando o Espírito de Deus está sobre um lugar, é como se uma nuvem entrasse em um ambiente. Você entende? Se você é cheio do Espírito Santo, você fala. Se você quer continuar sendo cheio do Espírito Santo, você fala. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Pode ser que você tenha o Espírito Santo, mas se você quer mais, você precisa falar. Você precisa falar. Uma coisa que eu quero destacar com vocês também sobre esse assunto, são muitas coisas e eu quis resumir aqui para vocês, é que se você meditar na Bíblia, observe que meditar na Bíblia não é pensar na Bíblia, é falar a Bíblia, é falar. Você pegar um versículo e começar a falar aquele versículo que toca o seu coração. Se você falar a palavra, se você meditar na palavra, meditar é falar. Tem gente que acha que meditar é pensar. Pensar não é meditar, meditar é falar. Se você começar a falar a palavra, e se você começar a falar em línguas estranhas, constantemente, regularmente, o que vai acontecer? Sua visão a respeito das pessoas vai mudar, sua visão de mundo vai mudar, sua vida vai mudar, sua vida vai ser completamente transformada. Tá bom? Você aí mesmo, agora mesmo onde você está, eu declaro uma inspiração do Espírito Santo. Ele vai começar a te conceder agora uma inspiração, umas palavras estranhas na sua mente, que com a sua mente natural você não pode entender, mas ele vai liberar agora linguagem de oração, de edificação da sua vida, do seu ser por completo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele pode te dar idiomas também estrangeiros para pregar para alguém, ele pode te usar com profecia, mas tudo isso vai começar de um lugar de oração, um lugar de conexão com Deus, onde você começa a usar a linguagem sobrenatural que Ele está te entregando agora. Agora mesmo, Ele está liberando isso sobre a sua vida. Começa a deixar fluir isso, coloca uma adoração na sua casa e começa a fluir em coisas mais profundas que Deus tem para a sua vida. Até o nosso próximo encontro.